Veja no ICL Notícias, segunda edição. Cabo de guerra. Pacheco e Lira se unem contra Flávio Dino para manter emendas PIX. Jornalismo fora do rito. Nem juristas ouvidos pela Folha de São Paulo apontam ilegalidades nos atos de Alexandre de Moraes. Nicolás Maduro isolado. Al imperialismo tecnológico. Lula diz que não reconhece vitória do presidente venezuelano e cobra transparência no resultado. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição, deste dia 15 de agosto de 2024. Hoje vamos falar sobre como nem os juristas ouvidos pela Folha de São Paulo sustentam a tese de que Alexandre de Moraes cometeu alguma ilegalidade. Também vamos conversar sobre o cabo de guerra entre o Congresso e o STF na disputa pelas emendas PIX. E também vamos repercutir a fala do presidente Lula, que disse com todas as letras que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. Relembrando que toda a nossa programação, desde o Desperta até o N2, é transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul e pelos canais 23.1 em Porto Alegre e 45.1 em Sobradinho. Muito boa noite, meninos. Boa noite, Chico. Boa noite, Roberta, comunidade, Rodrigo. Jornalismo fora do rito, como diz nosso amigo roteirista André Uzeda. Está valendo. É isso, completamente fora, né? Fraco, frágil, raso, não se sustenta de jeito nenhum, né? O que parece que está fora do rito é o jornalismo praticado, pelo menos nesse caso aqui, pela Folha de São Paulo e muitos outros casos também que a gente acompanha ao longo das últimas décadas, né? O que parecia ser uma bomba que ia movimentar a política brasileira se transforma no que no passado César Maia, lá no Rio, chamava de factoide. A Folha gerou um factoide, sabe assim? Sim, lançou bela lembrança, não é? Dessa palavra. Então essa manchete aí que a Folha soltou ontem, tentou requentar, hoje ainda tem matéria sobre o mesmo assunto. É um factoide que não encontra base concreta para avançar. Mas nós vamos falar ainda disso. Tem alguns elementos interessantes aqui, Roberta. Vamos nessa, Rodrigo, porque, olha, hoje 15 de agosto, né? Estamos aí há 2 dias esperando a bomba. O que sustenta essa reportagem? E até agora, não nada, apareceu né? muita coisa. Ao contrário, né? Bom, eu vou começar aqui hoje no icl.com.br, o site, o portal do ICL. Eu publiquei um texto com algumas informações sobre um personagem, um dos personagens centrais desta denúncia feita pela Folha, o jornal neoliberal, o jornal da direita paulista, que tentou criar um fato para minar o ministro Alexandre de Moraes. Aí, como vocês sabem, trouxe mensagens trocadas entre assessores de Alexandre de Moraes, apontando que teria havido quebra do rito. Não conseguiu falar em ilegalidade, em inconstitucionalidade, ficou nessa história de quebra do rito. E um dos assessores que aparece nessas mensagens, bastante, é o Eduardo Tagliaferro. A gente tem foto dele aqui. Era um dos assessores do Alexandre de Moraes. Ele trabalhava como uma espécie de técnico na área de tecnologia, fazia garimpagem ali de fake news no TSE. Está até o crachá dele aqui, TSE. Então, Alexandre de Moraes, do STF e também do TSE. No TSE, ele tinha o apoio, entre outros, do Eduardo Tagliaferro. Quem é o Eduardo Tagliaferro, então? Um sujeito de São Paulo, foi a Brasília para trabalhar no gabinete do Alexandre de Moraes com essa atribuição. Ele que preparava os relatórios sobre fake news, sobre ataques às urnas, fazia leitura, via quem é que estava postando o quê, estabelecia planilhas e entregava tudo isso para os assessores de mais alto escalão e para o próprio ministro Alexandre de Moraes.
O que acontece? Vamos retomar uma história envolvendo esse personagem. No dia 8 de maio de 2023, esse homem foi preso. Foi preso em São Paulo, porque ele trabalhava em Brasília e a família ficava em São Paulo. Constantemente, pelo que eu apurei, conversei com gente lá de Brasília, ele fazia esse bate e volta, saía de Brasília, vinha a São Paulo, às vezes de avião, às vezes de carro. E numa dessas idas e vindas, a família ficava em São Paulo, ele teve um desentendimento muito grave com a companheira, com a mulher, com a esposa. Um desentendimento gravíssimo, agressão, inclusive com porte de arma de fogo, pelo que se disse, né? Ameaçou a mulher. Ela chamou a polícia, no que fez muito bem, estava sob ameaça, chamou a polícia, chamou ajuda e ele foi preso. Bom, estamos falando do dia 8 de maio de 2023. Ele é levado para a delegacia de Caieiras, um município aqui na Grande São Paulo. Né? Bom, seria um caso de violência contra a mulher, grave. Quem é que foi a delegada que atendeu esse caso? Só para a gente ter os personagens. A gente tem o nome da delegada que aparece no boletim de ocorrência, que começou a ser lavrado no dia 8 de maio e terminou na madrugada já do dia 9. Eu tenho aqui a cópia do boletim de ocorrência. Até aí estávamos falando de um caso de agressão. Já vamos chegar no Alexandre de Moraes e em todo o resto, né? Bom, a delegada Luciana Rafaele Santini, delegada de polícia, que, segundo o que eu apurei, coordenou tudo, centralizou tudo, cuidou de tudo, e aí prendeu o assessor. Baseado na Lei Maria da Penha. Essa lei importantíssima. Baseado na Lei Maria da Penha. Então, até aqui era o caso de uma agressão, né? Ele estava sendo acusado de uma agressão, boletim emitido já na madrugada, de manhãzinho, do dia 9/5. A agressão aconteceu no dia 8 e o boletim sai no dia 9. Dia 9, quem é que aparece? Fazendo uma postagem logo depois do boletim ser emitido? Ela, a Carla Zambelli, se colocou no cenário. Fez uma postagem, está aqui, olha. Olha o que ela posta. O assessor de um homem poderoso no Brasil está na delegacia porque tentou matar a esposa, dando vários tiros dentro de casa ontem à noite. A imprensa está querendo esconder, mas já temos gente nossa, na porta da delegacia esperando ele sair. Mais tarde darei mais notícias. Então presta atenção, dia 8 ele é preso por agressão à mulher, dia 9 sai o boletim de ocorrência e no dia 9, logo na sequência, a Carla Zambelli, enquanto ele ainda estava na delegacia, já publica isso aqui, deixou as digitais dela. Quem é que avisou que aquele rapaz que estava ali sendo investigado e preso por uma agressão era o assessor do Alexandre de Moraes? Quem é que avisou? Bom, essa é uma pergunta que fica. Muita gente diz que pessoas da polícia de São Paulo é que teriam avisado. Não sei se a própria delegada. Por isso que eu trouxe aqui o nome da delegada, mas eu não estou fazendo uma acusação à delegada e também ela pode ter avisado. Não chega a ser um crime, mas avisou com algum intuito. Avisou, peguei um peixe aqui que vai interessar para vocês. Não sabemos quem é que deu o aviso. A Zambelli, todo mundo lembra. A Zambelli é uma personagem que já se colocou várias vezes em cenários perigosos, para ela e para os outros. No dia anterior à eleição de 2022, ela aparece portando um revólver numa rua aqui de São Paulo, ameaçando um rapaz que bateu boca ali, que fez uma crítica. Olha aí, ela persegue um rapaz, um jornalista, persegue pelas ruas de São Paulo, aponta o revólver para ele, né? Essa é a Zambelli. Então, ela teve esse episódio na véspera da eleição. Dizem que os bolsonaristas não gostam nada, porque acham que isso aqui prejudicou o Bolsonaro na véspera da eleição, gerou medo. E ela também teve envolvimento no caso do hacker, lembra, Chico? Ela convidou o hacker de Araraquara para ir visitar o Bolsonaro, para ver se ele podia influir nas urnas e tal. Ela posta uma foto, essa foto aí, quem está vendo aqui, quem está em casa não está vendo ainda, ela posta um encontro com ele comemorando, meio avisando para o chefe, para o Bolsonaro, que nossos problemas estão resolvidos. O hacker é nosso. Agora o hacker é nosso. Então, ela é um pouco atabalhoada, sabe? Por que eu trouxe isso aqui? Para relembrar. Revólver na mão no meio da rua, achando que vai fazer justiça com as próprias mãos na véspera da eleição. Estava crente que iam ganhar, né? E que ia impor a ordem debaixo de arma. Depois o hacker. E no dia em que
Agora, voltando para a história. No dia em que o talha-ferro é preso, ela aparece dizendo, haha, peguei. Daqui a pouco vocês vão ter mais informação. Tá aí. E ela deixou isso aí, essa digital ficou neste caso. Bom, dia 9 de maio de 2023, tá, gente? No mesmo dia 9 de maio de 2023, e tudo isso que eu estou falando está na reportagem que está lá no site, no iclnoticias.com.br, que é o nosso site, o nosso portal aqui do ICL. No próprio dia 9, o que acontece? A polícia, repentinamente, é tomada de uma grande curiosidade, Chico. No dia 8 ele foi preso, mas só no dia 9 é que a polícia resolve falar o seguinte, precisamos do seu celular, meu querido. E aí a polícia manda apreender o celular do talha-ferro. Por que levaram quase 24 horas para apreender o celular? Se ele foi preso no meio da confusão, da agressão à mulher, já pega o celular logo na hora. Não pegaram o celular. No dia seguinte, alguém falou assim... Opa, esse peixe interessa. Esse peixe é grande, vamos fisgar esse peixe, inclusive com o celular. E aí aqui nós temos o boletim da entrega do celular para a polícia. Um cunhado do talha-ferro vai até a delegacia e entrega, mas tinha sido requisitado. Não é que entregou porque deu na cabeça dele. A polícia pediu. A polícia ordenou que ele levasse o celular até a delegacia. O celular foi entregue, está aqui, né? Delegacia Seccional de Franco da Rocha. O caso tinha sido atendido em Caieiras. A Delegacia Seccional é de Franco da Rocha, já é um nível acima. Estou trazendo alguns detalhes aqui. Bom, o celular é entregue. É um celular da Apple, o celular pertencente ao senhor Eduardo de Oliveira Talha-Ferro. Eles dizem aqui que tem 2 chips, tem uma série de detalhes aqui sobre o celular. Foi entregue para a polícia. Bom, a partir de então, o celular de Talha-Ferro, assessor de Alexandre de Moraes, está nas mãos da polícia comandada pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas. Está na mão da polícia do Derrite. Está na mão barra pesada. Que é barra pesada. Derrite, Tarcísio, bolsonarismo, pegaram o celular de um assessor que estava dentro da cozinha, vamos dizer assim, do Alexandre de Moraes. Quanto tempo esse celular fica apreendido? 6 dias. Dia 9, ele é entregue na delegacia e nós temos o documento do dia em que o celular é devolvido para o talha-ferro. Está aqui, é o próximo documento, né? É uma reportagem baseada em documentos da Polícia de São Paulo. Olha aqui, auto de entrega, é um nome pomposo. Mas o que significa isso? A polícia devolveu. Dia 15 de maio de 2023. Para que eu trouxe tudo isso? Para a gente contar a historinha, a linha do tempo, estabelecer direitinho e entender. Durante 6 dias, esse celular ficou nas mãos da Polícia de São Paulo. Aí pode dizer a polícia, peraí, você está desconfiando do quê? O sujeito agrediu a mulher. É acusado, tem que investigar, tinha troca de mensagem, tinha ameaça, mandou mensagem para a mulher, não mandou? Tá bom, vamos dar o benefício da dúvida para a Polícia de São Paulo. Será que foi para isso que eles ficaram com o celular? Por que demoraram quase 24 horas para fazer a apreensão do celular? Só depois, quando descobriram que ele era assessor do Alexandre de Moraes e até a Carla Zambelli foi avisada. Só aí é que pediram que o celular fosse entregue, né? Por quê? Por que demorou? Essa é uma pergunta que a gente deixa aqui para que outras pessoas possam responder. Né? Como é que a Carla Zambelli soube? Quem é que avisou? É outra pergunta que a gente deixa aqui. Né? Eu conversei com gente de Brasília que conhece bem o talha-ferro, que é esse personagem que está citado na matéria da Folha. Assim que ele foi preso nesse episódio, e foi denunciado por agressão da mulher, o gabinete do Alexandre de Moraes botou ele para fora. Ele foi afastado. E não só isso. Ele que aparece nessa foto sorridente ao lado do ministro, pela apuração que eu fiz com gente lá próxima, os assessores de Alexandre de Moraes receberam uma orientação. Deveriam cortar relações, bloquear o talha-ferro nas redes e não responder mais a mensagens dele. Então ele ficou magoado com a equipe. Né? Cometi um erro, fui agredir, cometi um crime que seja, mas me bloquearam, me jogaram os leões, enfim. Não sei os detalhes, estou até tentando falar com ele, mas ele está ressabiado. Então, o talha-ferro ficou magoado com o gabinete do Alexandre de Moraes. Eu perguntei para a fonte em Brasília, que conhece bem essa turma toda aqui. Escuta,
Não pode ter sido o próprio Talhaferro que entregou as mensagens para o Glenn Greenwald e para o outro repórter da Folha, mas especialmente para o Glenn Greenwald? Ela disse, eu acho difícil que tenha sido ele. Já faz 1 ano e 3 meses que isso aconteceu. Se ele tivesse magoado, se ele tivesse chateado, ele ia agir mais rápido. No calor dos fatos. No calor dos fatos. Com certeza. Então essa foi a avaliação de quem conhece, chegou a conversar com ele, né? Uma pessoa que conhece bem. E essa pessoa segue conversando com ele. Então acha difícil que tenha sido o Talhaferro. Aí fica a questão, se não foi o próprio, será que alguém na polícia teve acesso a esses dados, guardou por 1 ano e 3 meses? E na hora que considerou mais adequada para criar um constrangimento para o Alexandre de Moraes, entregou para o Glenn Greenwald? É uma pergunta. Será que alguém da polícia? Eu não estou nem falando da delegada, que nós trouxemos o nome aqui. Tanta gente, na polícia a gente sabe como é que é, né, Chico, Roberta? Na delegacia tem o perito, tem o investigador, tem o chefe dos investigadores, tem o chefe por cima, que pode ter ficado com esse material. Será que foi a Polícia Civil de São Paulo, chefiada pelo Tarcísio de Freitas, bolsonarista, que saiu atacando o Alexandre de Moraes, ontem? Disse, é gravíssimo o que aparece na Folha. Ele se pronuncia no primeiro momento, né? Então, será que foi a polícia? Tem gente falando, pode ter sido. Ou pode ter sido uma operação de arapongagem militar. São questões que ficam. E olha, ninguém aqui está dizendo que os jornalistas têm que revelar. Aliás, é o contrário. Sim. O Glenn Greenwald e o Fábio Serapião fizeram lá o trabalho deles. Não tem nenhuma obrigação, ao contrário, eles têm a obrigação e dever de proteger a fonte deles, que é o que se faz no jornalismo. Então, eu não estou desconfiando, receber... O trabalho deles está feito. Mas, gente, como esta reportagem da Folha acabou servindo como instrumento, como munição para uma agitação da extrema-direita, estão falando até em impeachment, cabe a gente fazer algumas perguntas. Até uma pessoa me mandou, mas você está desconfiando do jornalista tem fonte, qual é o problema de onde ele tirou? Não, assim como eles fizeram jornalismo lá, do jeito deles, eu considero uma matéria fraca, uma matéria sem base, mas fizeram, não estou questionando isso. Agora, eu estou fazendo jornalismo tentando entender a quem interessava entregar estas informações justamente para o Glenn Greenwald, para além de tudo, dar esta narrativa assim, olha, é uma nova vaza-jato. E não é. Mas, colocando na mão do Glenn Greenwald, você cria isso, né? A quem interessava? Interessava ao bolsonarismo. Então, a gente fica olhando e, olha, pode ser a polícia, na mão dos bolsonaristas agora de São Paulo, ou uma operação dos arapongas da ABIN paralela. É uma das duas. O que eu trouxe aqui são indícios... Olha, de novo, não tem nenhuma criminalização, nenhuma questão. Eu questiono a qualidade da reportagem, mas isso é outra coisa. Agora, nenhuma criminalização, o Glenn Greenwald cumpre o papel que ele acha que tem que cumprir. Nesse caso, ele está ajudando a extrema-direita do Brasil, golpista, e que se tivesse ganho a eleição, provavelmente queria expulsá-lo do Brasil. Mas tudo bem, ele está cumprindo o papel que ele acha que tem que cumprir do ponto de vista jornalístico. Agora, o que eu trouxe aqui foram alguns indícios factuais mostrando que a Carla Zambelli sabia que ali tinha um peixe que podia levar até o Alexandre de Moraes. Imagina, ela já tentou levar o hacker para o Bolsonaro, ali ela estava de olho também. E ela se pronunciou e deixou as digitais. Lembram que a Carmen Lúcia disse certa vez sobre a Carla Zambelli? Não me parece ser uma pessoa de um nível de inteligência muito acurado, pelo que ela já fez. Esse post dela é uma bandeira gigantesca. Deixou a bandeira, deixou as digitais no dia e da ela prisão. complicou o governo do Tarcísio, o governo de São Paulo. Eu acho que sim. Porque a delegacia, não quero acusar ninguém, mas está sob suspeita. Pois é. Do vazamento das informações. Apurar um caso, se utilizar desse celular que foi apreendido por causa da Lei Maria da Penha, o cara tinha que ser preso mesmo, essa lei é séria, mas se aproveitou para uma ação política, para tentar fornecer anistia ao Bolsonaro. Essa é uma hipótese, né? A gente não tem certeza se foi do celular dele, mas é uma hipótese que eu falei, forte. A suspeita depois desse post e cópia de BO, tá tudo aí. Entrega do celular, a sua matéria hoje no site do ICL tem todos os documentos.
Não é invenção nossa. Mas o fato é que ela se entrega nesse post. Ela se entrega. Ela se entrega, é indiscutível isso. Já tem gente nossa lá, já tem gente nossa. E gente nossa é essa, né? Mas, enfim. Se fosse mais inteligente, guardava a informação, explorava tudo isso que está sendo explorado agora, mas não deixava a bandeira, que é a própria cara dela. É a vaidade, né, Chico? É a desinteligência natural de Carla Zambelli. É a desinteligência. E a vaidade também. A vaidade. Não deixa... Sempre me lembro do filme O Advogado do Diabo, né? Que era o diabo, e ele diz no final assim, a vaidade é o meu pecado favorito, dizia o diabo, porque pela vaidade eu pego todo mundo. E aqui a Carla Zambelli, pela vaidade, deixou as digitais e apontou um caminho aí pra gente. Agora, depois nós vamos discutir mais esse tema. Isso aqui é só, assim, como é que pode ter chegado o material para os jornalistas da Folha. Esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que também é muito importante, é: isso tem alguma importância do ponto de vista político? Até agora, não, né? É um factoide, sem base material, a não ser fornecer material, fornecer possibilidade do bolsonarismo fazer muito barulho nas redes e no Congresso, pedindo até o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui na abertura. Daqui a pouco vem a Heloísa Vilela para continuar nesse debate aqui com a gente, mostrando como o jornalismo está forçando a barra para tentar mostrar alguma coisa importante nesse caso. E os juristas todos que eu ouvi, nós vamos ver que até o Ives Gandra está dizendo, não vejo nada demais no que o Alexandre de Moraes. Gente, até o Ives Gandra? Até o Ives Gandra. Nós vamos mostrar daqui a pouco os juristas se pronunciando. Vamos voltar a esse tema em 2 minutinhos, mas primeiro a gente precisa falar de algo gigantesco que aconteceu nesta semana, na última terça-feira. O Vai para Cuba, Eduardo, foi algo gigantesco na terça-feira. Quase 100 mil pessoas no dia 13 viram online o documentário produzido aqui pelo ICL, pela equipe do ICL, com a direção da Juliana Baroni, com o roteiro do Maurício Arruda, com toda a equipe no Brasil e em Cuba, né? Técnicos cubanos também participaram. E agora, Roberta, a gente faz um convite. Se você ouviu falar, assistiu só pela metade, quer ver de novo, quer indicar para alguém, o documentário vai ficar disponível e já está na plataforma. Então, se você virar membro do ICL, você consegue assistir o documentário. Aliás, você consegue muita coisa. Muita coisa. Mais de 290 cursos na nossa plataforma. 290 documentários cursos incríveis. Além do Vai Pra Cuba, Eduardo, que é o nosso primeiro documentário internacional. Agora, se você assinar, você ganha brindes. E os brindes eu sei que estão sendo aqui, ó, disputadíssimos. São o que pelo temos, menos hein? 3 brindes aqui. Ontem a gente mostrou, vamos mostrar de novo. Um é o cartaz do Vai Pra Cuba, Eduardo. É claro que não vem assim, né? Para quem assinar, não vai vir com a moldura. Aí você põe a moldura que você quiser. Mas a gente mostrou como é que pode ficar, né? Então, um é o cartaz, o outro, o Chico está aqui na mão, né? Esse belíssimo boné aqui do El Comandante. El Comandante Comandante Chico Sá. E tem também esse livro, ó, Fidel e a Religião, do Frei Beto. Que bacana, tem então, esse quem livro. assinar como membro solidário, o que é o membro solidário, né, Roberta? É aquele que assina e que, além de tudo, ajuda uma outra pessoa que não pode tem pagar. Condições de pagar. Então, você faz uma assinatura que é dupla. É para você, sua família, e para uma outra pessoa que não possa pagar. Se você fizer a assinatura solidária, que é 60 e poucos reais, 62, você ganha junto esses presentes, além do certificado de membro do ICL. Tudo isso por R$ 64,00 e você pode 62, compartilhar, né? 64? Ah. E você pode compartilhar essa senha com toda a sua família, né? São mais de 290 cursos, tem línguas, tem curso de Excel, tem curso de marketing Tem curso digital, do nosso Rodrigo Viana. Olha, é muito bacana, assim, aproveitem e ainda ganhem esses brindes incríveis. É isso, gente, aproveite, viu? Você pode estudar até mandarim. Mandarim, francês, inglês. Esse é o curso do ICL. Vai para Cuba, vai para China, vai para onde você quiser. Eduardo, vai para a China, vai para a China. A gente já pode mandar o Edu para o próximo. E você estava certo, viu, Rodrigo? R$ 62,00 é o valor. por mês na assinatura, que é anual, mas você paga 62 por mês. Então, eu estava um pouquinho mais baixo. Um pouquinho mais barato. Mas Ainda vambora. assim, ó, nossa, não vale preço que você não paga nem num livro. É isso. Você já ganha assinando o ICL. Seja membro e venha fazer parte da nossa comunidade. E a gente chama agora, vamos chamar a Heloísa Vilela? Tá na hora da Para Elo. falar das chegando impressões dela. Quero muito ouvir a Elo, entender o que ela achou dessa possível ligação aí da Polícia Militar de São Paulo com o vazamento de mensagens do assessor de Alexandre de Moraes.
Conta pra gente, Elô, pode ter o dedo ou pelo menos uma colaboraçãozinha dá para aí? desconfiar, né, Roberto? De Derrite, de Tarcísio, já que o celular, né, foi entregue à polícia bolsonarista aqui de São Paulo. Boa noite. A Elô está sem o áudio. Te ouço, Elô. 2, 3. Agora sim. Agora vamos lá. Agora sim. Então, eu estava dizendo que fez muito sentido quando o Rodrigo começou a elencar, né, um por um os itens para formar essa possibilidade. Nossa, fez muito sentido, clareou, sabe, o horizonte. Eu acho que tem muita chance de ter sido por aí. Até ontem eu estava achando que podia ser uma vingança do próprio funcionário que foi demitido, mas eu acho que na medida em que a Zambelli entrou na cena, né, aí se fechou uma possibilidade muito maior da extrema-direita ter tentado essa movimentação através dessa turma de São Paulo, da polícia que a gente conhece, né, e do Tarcísio, que tem os seus objetivos de pressionar as autoridades para livrar justamente a cara do Bolsonaro e, se possível, mais gente da sua turma. Eu acho que faz muito sentido. O incrível é guardaram por 1 ano e 3 meses, né? Isso é curioso. Assim, Esperaram passar as Olimpíadas para ficar... Guardaram a munição para atirar na hora certa. Eu acho que foi isso que eles fizeram. Né? Não estou afirmando... Perto da eleição, né? Sim. Perto da eleição. Ficava muito longe da eleição. Deixaram para a boca da eleição, realmente. Ficaram cultivando uma possível bala de prata, né? Aquela história. Criar um grande constrangimento para o Alexandre de Moraes também, né? Então, ajuda a mobilizar os bolsonaristas para a eleição. Eles têm atos marcados, dia 7 de setembro. Então, mobilização de rua, mobilização no Congresso e ajuda também, no entendimento deles, eu acho que não vai ajudar, mas judicialmente, tentar pressionar o Alexandre de Moraes. Pelo que nós falamos ontem aqui, viu, Elô, com o Cacai, que entende muito disso, ele achou que foi ao contrário, Roberto. O Cacai disse, ao contrário, o STF se fechou, se coesionou ainda mais em torno do Alexandre de Moraes, porque nós vimos as respostas que todos eles deram, né, Chico? A resposta é imediata, né? A voz ali parecia um coral no STF. O Dino largou na frente, depois o Barroso, todo mundo em defesa, fechadinho ali, como fosse um time que joga unido. Então, não ficou dúvida em relação a essa história. E a construção dessa anistia, se dependia dessa peça, deu uma flopada, por enquanto, a não ser que venha aí uma bomba da bomba da bomba. Por enquanto, se a anistia seria por intermédio desse vazamento, não rolou. Pois é. Eu achei também que foi um tiro no pé, o tiro saiu pela culatra, porque essa ideia toda, que só pode ter vindo de uma desinteligência artificial mesmo, não levou em consideração que os demais ministros do Supremo iam entender que isso era um ataque ao próprio Supremo. A própria ação do Supremo, é claro que iam. Então, claro que eles se juntaram. E é importantíssimo ver o Supremo unido nesse momento, porque a gente vai precisar de uma união do Supremo, que eu não sei se virá, para enfrentar agora a pressão do Congresso por causa das emendas, que a gente vai tratar disso daqui a pouco. Mas esse sim é um passo democrático essencial na nossa história e que a gente não sabe se o Supremo vai até o fim nesse processo, mas eu acho que o tiro saiu pela culatra para quem queria intimidar o Alexandre de Moraes e acho que o grande perdedor dessa história toda foi o jornalismo da Folha de São Paulo. Que hoje insistiu, foi o né, Roberta? principal perdedor. Pois Hoje insistiu, viu, Elô? Deixa eu só corrigir aqui, porque eu falei polícia militar, mas na verdade é polícia civil. Polícia Civil, sim. Civil, tá bom? Delegacia de Polícia Civil. Isso. E a Folha continua, tá? Porque ela manchetou uma nova reportagem baseada nas conversas de WhatsApp envolvendo o assessor do ministro Alexandre de Moraes. A informação agora é de que um policial militar que atua no STF, na equipe do ministro, também fez pedidos fora do rito para a produção de relatórios ao setor de combate à desinformação do TSE. As mensagens indicam que o policial Wellington Macedo fez pedidos a Eduardo Tagliaferro, do TSE, para apurar questões pessoais do ministro Alexandre de Moraes. Essas questões eram relativas à segurança do ministro e à família dele e envolviam também o vazamento de dados pessoais e ameaças enviadas para números ligados a Moraes ou publicadas nas redes.
Sem ouvir nenhum jurista na reportagem, a matéria diz que, abre aspas, presta atenção, uso da assessoria especial do TSE para questões relacionadas à segurança de Moraes está fora do escopo, desta vez usaram escopo, de atuação da estrutura do órgão. Fecha aspas, Elô, a Folha insiste. A Folha insiste e ela não está levando em consideração que não era o Alexandre de Moraes usando toda essa estrutura para proveito próprio. Ele estava sendo ameaçado de morte, ele e a família dele, justamente por causa do trabalho de defesa da democracia que ele estava fazendo. Obviamente, ele tinha que se defender. Obviamente, o Estado tinha que levantar como que o número dele estava sendo vazado para ele receber todas essas ameaças. É óbvio, não tem a menor dúvida. Quando você coloca no contexto, no momento histórico que a gente está vivendo, fica muito claro porque estavam buscando uma maneira de proteger a vida do ministro e da família dele. Assim, Chico, eu não sei se você leu esta matéria que nós acabamos de citar, né? É uma forçação de barra, um negócio assim quase infantil, gente. Primeiro era o grande escândalo em que o Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment. O sujeito é o presidente do Poder Eleitoral, além de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, no momento em que o Brasil está sob ameaça de um golpe, de um bando de alucinados que não respeita as urnas e as regras e que esse bando ameaça a segurança do homem que preside a eleição no Brasil, que é o presidente do TSE naquele momento. Ele tem que usar as ferramentas que tiver. Ele não estava usando ferramentas, Roberto. Seria um escândalo se ele ligasse para alguém e falasse, pega um policial aí e dê uma surra aqui no cara que está me ameaçando. Não fez isso. Ele está buscando investigação, se proteger institucionalmente. Olha, como presidente do TSE. Vamos deixar isso bem claro também. Exato, né? Roberto. As mensagens naquele momento, naquele cenário eram: vamos eliminar o careca, vamos atirar, discutiam até a arma. Até o calibre da arma, se fuzil. Cortar a cabeça. Cortar a cabeça. O cenário era esse. Poucos dias antes, um caminhão rumo ao aeroporto estava com bombas para explodir o aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília. Sim. Era esse cenário. Fica falando de longe como se o Xandão estivesse lá jantando tranquilo com a família e conspirando. Pois é. Ele estava debaixo desse cerco todo. Não, os caras botaram bomba no aeroporto, Elô, e cercaram a sede da Polícia Federal. Atacaram a sede da Polícia Federal na transição de governo. Mas fala, Heloísa, você ia falar. Não, eu ia dizer o seguinte, isso mais uma vez reforço o que eu estava falando antes, porque desde que começou esse tipo de ataque vil ao Alexandre de Moraes, os demais ministros da corte também sofreram ameaças e foi preciso, inclusive, fazer algo que nunca aconteceu antes. Eles tiveram que contratar seguranças, o STF teve que contratar seguranças para os ministros do Supremo, que agora, quando se deslocam, tem que ser acompanhado de segurança. Então, eles todos estavam sob ameaça. Não é à toa que eles se fecharam em copas para defender o Alexandre de Moraes, porque eles estão defendendo a instituição e a vida deles mesmos. É um absurdo, né? Olha, vamos voltar à reportagem da Folha, porque o título diz o seguinte, olha, atuação de assessores de Moraes fora do rito pode abrir brecha para nulidade. Tá? Esse é o título. Já é uma terceira reportagem. Exatamente. Né? Fora essa da segurança, né? Agora, olha só, gente, que interessante. Nenhum dos 5 juristas ouvidos acredita na possibilidade de alguma prova ser anulada. Vejam que reportagem estranha, né? Pelo contrário, todos alegam que as mensagens obtidas pela Folha não têm poder de alterar o inquérito. O primeiro ouvido, gente, é Marcelo Figueiredo, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. E apesar de ponderar sobre a importância da formalidade, né, nos pedidos, o rito, a reportagem diz com todas as letras que o jurista não vê problema na conduta de Alexandre de Moraes. Então, é o que diz Marcelo Figueiredo. Não vejo problema no pedido de produção do relatório por si só, feito por Moraes. Na sequência, vem a opinião de Raquel Scalcon, que é consultora e professora de Direito Penal da FGV de São Paulo. Ela diz que a falta de documentação pode sim ser um problema, mas também crava com todas as letras que não enxerga a possibilidade de o inquérito ser comprometido. A segunda jurista ouvida, então, foi a Raquel. E aí vem o Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense.
E a conclusão dele é a seguinte: nas mensagens até agora divulgadas, não vi irregularidade do ministro que poderia pedir modificações no relatório com o objetivo de melhorá-lo. E não para por aí, gente. Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito pela USP e coordenador acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, diz que o poder da Polícia da Justiça Eleitoral poderia justificar o comportamento de Alexandre de Moraes. Ou seja, meninos, Elô, todos os juristas ouvidos pela reportagem não cravam nada, né, sobre e aí isso. não sustentam o título. Exatamente, não sustentam a manchete da reportagem. É isso que eu ia falar. Só quem viu o problema foi o título da matéria, né? Mais ninguém. Não, porque, Elô, o Chico trabalhou na Folha, eu também trabalhei na Folha, a Elô trabalhou em jornal também, a Roberta já trabalhou em vários meios de comunicação. Lá na Folha, especificamente, tinha um nome para essas coisas, Operação Portugal, lembra, Chico? Sim. Operação Portugal era quando você saía com uma encomenda feita pela chefia. Aqui me parece que a Operação Portugal era nulidade. Tem que ter esse nome no título porque vai ajudar os bolsonaristas. O que eles estão buscando é nulidade. Eles vão ficar felizes. O Flávio Bolsonaro falou ontem, tem que anular tudo. Aí a Folha faz o título. Eles partiram do título de trás para frente. Fizeram o título nulidade e foram buscar os especialistas. Aí, infelizmente, nenhum especialista corroborou. a tese, Não encontrou. E se tivesse ouvido no primeiro dia, Elô, sequer segurava a matéria, o título, né? Talvez tenha ouvido, né, Chico? Mas foi mais Mas importante sabe uma publicar. coisa que a gente- É. Mas sabe uma coisa que a gente não pode esquecer, gente? É que pouquíssimas pessoas leem jornal. O que as pessoas veem na banca de jornal é a manchete. E na internet a mesma coisa. As pessoas dão uma passada ali na tela pelas manchetes e acham que já leram e tal. Então é a manchete, é na manchete que eles estão mandando o recado que eles querem, mesmo que a matéria não bata com o que a manchete está dizendo. Agora, você já comentou aqui, Total. eu quero trazer o que disse o Ives Gandra, viu, gente? Que é um dos maiores esse juristas, né, bolsonaristas e defensor da intervenção militar. Vamos ver o que ele disse, porque é importante a gente ouvir o outro lado também. Olha lá o que ele disse. Não vejo problema em atuação de Moraes e rejeito apoio a impeachment. Derrubou tudo. Na Folha. Na Folha. Folha. Mas você aí tem um entende? detalhe. Aí tem um detalhe jornalístico. Foi para Mônica Bergamo. Não foi no mesmo embalo. Sim. A Mônica tem uma certa Mas autonomia. é na Folha, né, gente? É no mesmo veículo, né? E aí a pessoa que lê fala, ué... Mas quem fez mas- a matéria mesmo não quis jogar o Ives Gandra nem lá, porque não dá para ouvir o Ives Gandra assim, porque seria muito suspeito, porque ele é o autor intelectual da minuta, digamos assim. Da minuta do golpe. Golpe. Essa que está sustentando a investigação. sobre o Ele golpe. que a tese de pegar o artigo 142 da Constituição, que diz que as forças militares têm poder moderador, Moderador. quem sacou isso para fornecer ao Bolsonaro foi o Ives Gandra. Seria óbvio ele ter dito, né, pelo pensamento dele, que assim, um absurdo, o Xandão, vamos derrubar o Xandão, etc. Não. Então, se até o Ives Gandra não está segurando a onda, é porque foi grave. Foi grave, enfim, foi um traque, né? Era para ser uma bomba e virou um traque, um factoide, mas serviu para os bolsonaristas. Isso que a Elô falou é muito sério. Assanhou, convoca para a rua, eles falam de impeachment, o assunto ficou fervilhando, enfim, eles deram uma requentada na sopa que estava meio fria dentro da geladeira. É isso. Flávio volta a dar Mas entrevistas. vocês acham que isso vai ter tração suficiente para movimentar de fato a base bolsonarista nas ruas, alimentar, sabe, trazer de novo aquele furor para as ruas, porque eles vêm diminuindo a capacidade deles de mobilização nas ruas, né? Eu não tô vendo, pode ser que a gente fique um pouco numa bolha nossa, lá no Congresso, mas nem entre os bolsonaristas do Congresso, entre os senadores da extrema-direita, eu tô vendo entusiasmo com essa possibilidade de levar a algo mais sério, sabe? Eles olhando para essas reportagens, nem eles mesmos estão acreditando muito nisso, não. Olha, as viagens de Bolsonaro, ele agora está no Nordeste, tem sido um fracasso. Eles são obrigados a fazer uma foto fechadinha. Hoje, no aeroporto de Natal, nunca vi uma foto mais fechada, mesmo assim, um corredor exprimido e sem ninguém.
foi ao Recife, Olinda, São Lourenço da Mata, Camaragibe, ali a região metropolitana do Recife, fracasso total, flopou geral. Tinha feito antes no Rio, não tinha dado ninguém em comparação com as anteriores. O último grande foi aquele em São Foi aquele Paulo. da Avenida Paulista, que eles vão tentar de novo a Avenida Paulista. Dia 7 de setembro. Dia 7, puxar, tentar, aí em cima, esquentados por essa história. É que o anterior, ele conseguiu mobilizar governadores, lideranças políticas e tal, era mais em defesa dele. Agora, eu tenho dúvidas se governadores vão botar a cara para bater de frente com o Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é defender o Bolsonaro, a vítima do sistema. Outra coisa é tentar derrubar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Sei, viu? Não sei, Rodrigo. Tem Porque, gado pra veja, tudo, nada viu? aconteceu até agora com todos que bateram em ministros do STF. Nada, absolutamente nada. Nada. Dos grandões, não. Não. Olha, o Paulo Gonet, ontem o Cacai falou muito de que essa demora causa toda essa confusão. Demora em decidir se denuncia ou não o Bolsonaro no caso que já chegou para o Paulo Gonet, que é o caso das joias. Denuncia ou não denuncia? O Paulo Gonet tem até dia 21 agora, pelo prazo regulamentar, prazo oficial. Vamos ver se pelo menos o primeiro caso se resolve, denuncia ou continua nesse banho-maria. Enquanto rolar essa história sem ninguém decidir nada, vai ter uma presepada por semana. É isso. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre o STF, mas dessa vez na guerra com o Congresso, porque a Câmara, o Senado e presidentes dos partidos entraram com recurso no STF para que o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, suspenda a decisão que impede o repasse das emendas impositivas. Assunto quente, muito quente. E olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devem se reunir amanhã para conversar sobre a judicialização das emendas PIX. Congresso e STF disputam o cabo de guerra desde que o ministro Flávio Dino suspendeu todas as emendas impositivas apresentadas por deputados federais e senadores ao orçamento da União. A Débora Bergamasso, da CNN Brasil, apurou que Lira está apelando para o presidente Lula nessa discussão. Olha só. Lira pede intervenção de Lula contra a suspensão de emendas, é o que ela diz na CNN. E aí, Elô, queria te perguntar se você acha que essa empreitada de Flávio Dino tem tudo a ver com a coesão dos ministros em defesa de Alexandre de Moraes no STF. Você acha que eles estão fechados de fato, inclusive nesse assunto relativo às emendas impositivas, o que todos nós achamos uma vergonha? Olha, pois é, Roberto, eu gostaria muito que estivessem, não sei se estão. Quero crer que o ministro Flávio Dino, que é um político muito experiente, não teria dado esse passo sem ter a certeza de que tem pelo menos um apoio majoritário dentro do Supremo. Por que eu digo isso? Porque esse passo que ele deu é um passo fundamental, essencial para a política brasileira. Se Flávio Dino conseguir uma aprovação do colegiado para ir adiante e impedir essa bandalheira com as emendas, a gente pode ter uma mudança da configuração do Congresso daqui para frente. Por quê? Essas emendas, as emendas PIX, as emendas impositivas, elas garantem para deputados e senadores que já estão no Congresso um volume de dinheiro absurdo, sem dizer para onde vai o dinheiro, que garante a reeleição de todo mundo. Então você não tem uma capacidade, como disse hoje o deputado Ivan Valente, a possibilidade de renovação do Congresso fica cada vez mais impossível. Agora, eu fiquei muito preocupada com a movimentação que eu vi hoje. Por quê? Você tem, Lira ligou para o Rui, né, da Casa Civil, na quarta-feira, para pedir a intervenção do Lula e pressionar o STF, dizendo que o STF está interferindo no outro poder, que é o poder legislativo, mas foi lá pedir ao executivo para interferir no poder judiciário, ou seja, tudo um absurdo. Mas ele também foi conversar com o Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, o que aconteceu depois disso? O Barroso antecipou para amanhã a votação do colegiado a respeito dessa decisão do Flávio Dino. Ele antecipou e vai ser votação
vai ser uma votação eletrônica, Virtual. que você não Virtual. precisa... Virtual, obrigada. Que você não precisa discutir, ou seja, os ministros não precisam expor as suas posições. Isso é um péssimo sinal, né? Porque eles podem se esconder atrás disso para votar contra o próprio Flávio Dino. Então, essa votação foi antecipada para amanhã. A gente tem amanhã uma queda de braço fundamental, que pode ser decidida, infelizmente, até meia-noite. Pode ser que até o fim do N2 amanhã a gente não saiba o resultado. Mas no Congresso, o que aconteceu? Houve uma tentativa de derrubar uma medida provisória que garantia uma suplementação de 1 bilhão e 300 milhões de reais para o orçamento do Judiciário. Eles iam derrubar isso ontem, ou hoje no plenário. Suspenderam essa votação para esperar o que o Supremo vai fazer amanhã. Se vai dar ok para a medida do Flávio Dino ou se não vai. Então tem toda uma dança das cadeiras rolando aí que não me deixou muito tranquila não, sabe? Eu comecei a ficar mais preocupada, mas eu espero que o Supremo entenda o momento histórico e a importância dessa medida para o futuro da política brasileira. Agora, Heloísa, será que não pode vir uma solução intermediária, alguma negociação do tipo... O Lula deu esse tom hoje. Deu esse tom, por isso você está falando. Não, porque eu acho que também é a tradição da política brasileira. O Dino disse, não pode, pá, bateu na mesa. Aí entram os presidentes da Câmara e do Senado, se fizerem isso, vai virar uma crise institucional. Então vamos achar uma solução de compromisso. Pode ser. Não vamos voltar a essa bandalheira de emendas generalizadas. Cria alguma regra, algum regramento. Só que criaram outro regramento e eles não seguiram, né, Chico? O Lula usa uma palavra muito forte, que ele fala que o Congresso sequestrou, É isso. por meio dessa medida, o orçamento, ou seja, o Congresso é que manda, faz o que quer com o dinheiro, manda um deputado de um estado, manda para outro, ninguém fica sabendo para quê, não sabe nem a obra, nem onde vai ser aplicada, o que foge totalmente do planejamento de governo, de um planejamento de estado, mas que o Congresso tem direito a trabalhar com emendas. Então, eu acho que está pintando uma solução... meio de caminho aí dessa história. Não vai ser mais essa farra toda, mas vai continuar. Eu apostaria nessa linha. Eu espero que pelo menos as emendas PIX sumam, desapareçam. Porque, de verdade, gente, é uma vergonha. Porque você não consegue rastrear, você não sabe onde vai, para quem... Você não tem informação nenhuma. Exatamente. Nenhuma. Porque ele já tem direito constitucional a emendas. Tem a escola Rodrigo Viana, lá no interior de São Paulo, eu vou mandar grana para isso, todo mundo sabe quem mandou. Às vezes o deputado bota até na placa, emenda do deputado fulano e tal. Isso é do jogo, isso é legítimo, isso está na Constituição, a emenda é como funciona desde 88. Agora, você chegar, eu mandar uma emenda, eu combino com o Rodrigo, você manda uma emenda lá para a minha terra, eu mando para você, entra direto na prefeitura, depois eu recebo o dinheiro, faço uma festa ali com o meu cantor do São João preferido, boto o resto no bolso e adeus. Tchau. É para enriquecer deputado, é para enriquecer. E para engordar a bancada do Centrão, cada vez mais. Você não consegue reverter isso. Porque isso começou, né, Elô? Não sei se você quer entrar nesse ponto. Também não vamos fazer aqui um histórico profundo, mas com o Bolsonaro isso já vinha acontecendo. Porque o Bolsonaro abdicou de governar e de manobrar o orçamento, né, no bom sentido, de administrar o orçamento. Entregou, terceirizou, deixa para o Congresso. Ele não gostava de governar. Ele não tinha saco, ele não gostava de trabalhar, nem de governar, nem de nada. Né? Aí o Arthur Lira foi avançando, o Congresso foi avançando. Na verdade, começa até antes, na época do Eduardo Cunha. Mas com o Arthur Lira isso se aprofunda, né? Na época do Bolsonaro. E não volta, você não consegue voltar. Depois que você tira da garrafa, você não põe o gênio de volta para a garrafa. E nesse caso não é bem o gênio, né? É uma espécie de demônio da política. Né, Você falou no nome central nessa história. A linha demarcatória é o mandato do Eduardo Cunha no comando da Câmara. A Câmara. Aí muda, aí vira sacanagem, bandalheira, safadeza, aí esculhamba de vez. Porque a elite brasileira precisou dele, do Centrão, para derrubar a Dilma. Então vocês derrubam a Dilma e vocês fazem o que vocês quiserem. Aí atropelam, manobra. E isso ficou como uma marca. E como é que você desfaz isso agora? É uma espécie de semi-parlamentarismo disfarçado, né? Sem as qualidades eventuais do parlamentarismo e com os defeitos, porque é disfarçado, né? Não é o que está na lei, na Constituição. Você tira do poder executivo, que é o governo,
né, em bom português, o poder de administrar um pedaço do orçamento. Então não é mais o ministro, o presidente que vão determinar para onde vai o dinheiro. É o deputado, de uma maneira pulverizada, que não tem lógica às vezes, e você dissipa recursos. É uma deturpação do sistema democrático. Mas até no parlamentarismo você tem que indicar para onde vai, onde vem. Claro, não é essa farra que acontece aqui. Fica uma farra, por isso que acontece casos como aquele escândalo, viu, Elu, da robótica, que você conhece muito bem. Das dentaduras, Das lembra? dentaduras, das cirurgias desnecessárias e por aí vai, porque é feito sem planejamento de governo. Não passa pelo ministro da Educação, eu quero construir tantas escolas em tempo integral no Ceará, então tudo bem, o dinheiro vai por intermédio de um deputado, mas vai para isso, eu sei que é para isso, vai para uma demanda de Estado, uma demanda da população. Não, vai praticamente para o bolso dele. Não, e acaba sendo muito conflitante também, né? Porque nem sempre, né, o destino dessa grana faz parte do projeto do governo federal que nós votamos e acreditamos nele. Né? Então, assim, é um desperdício Roberta, de dinheiro também, né? É importantíssimo Eu ia isso aí. entrar nesse ponto porque o Arthur Lira fica usando duas falácias. Uma, ele fica dizendo que, mas é cláusula pétrea que ele quer acabar. Não. O Dino não está dizendo vamos acabar com as emendas. Ele está dizendo vamos fazer com que haja regras claras para que as emendas sejam pagas dentro de programas de governo. E o número 2 é exatamente isso que você falou. Tem que ter capacidade de criar programas. O governo, o Lira fica dizendo, os deputados é que conhecem melhor a realidade, eles é que têm que distribuir o dinheiro, eles é que foram eleitos pelo povo. Não, o presidente Lula não foi eleito pelo povo, com um volume de votos milhões de vezes maior para fazer um determinado programa. Então são falácias que ele fica usando, tentando convencer de que tem que continuar botando dinheiro no bolso, porque é isso que ele quer, botar dinheiro no bolso da turma dele para manter todo mundo lá no Congresso. Exatamente, Lu. E essa festa das emendas gerou um caso muito curioso, a partir do escândalo da robótica, que eu citei agora há pouco, que é que tem lá hoje, sob a guarda do STF, um pacote com 4 milhões de reais, 4 milhões, que foi pego num cofre em Alagoas, em Maceió, ali de assessores que seriam ligados ao Lira. Vou usar o condicional porque ele sai processando todo mundo por aí, que seriam ligados a assessores do Lira. A Polícia Federal pega esses 4 milhões lá, tá no Supremo, sabe por quê? Porque ninguém aparece para pegar o dinheiro. Ninguém apareceu para pegar. Porque se o cara vai pegar, ele assina que passou a mão. Então, tem 4 milhões... voando por aí. Saíram de um cofre ali da beira-mar, da linda praia dos lindos mares de Maceió, e estão em Brasília aguardando o dono. 4 milhões sem dono, Roberto. Olha só. Então, essa farra de emendas, assim, gera esse tipo de coisa. E o caso, o dinheiro está lá, porque o dinheiro é material, está lá guardado, a justiça não sabe o que fazer. Mas o escândalo foi bloqueado, foi neutralizado pelo Gilmar Mendes, que arquivou. O Lira ficou livre de qualquer coisa. Está lá só o dinheiro para contar a história. Olha o cofre aí, olha o cofre. Cheio de grana. Essa bufunfa aí, esse cacau, está todo lá em Brasília esperando o dono. Isso. Ai, olha só. A gente ainda vai voltar a falar, né, sobre esses ataques ao ministro Alexandre de Moraes, mas hoje eu quero falar sobre a Venezuela, porque o presidente Lula teve um posicionamento importante hoje, né? Vamos ver o que ele disse, porque ele não reconhece Nicolás Maduro como vencedor. Vamos ver. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado.
Elô, essa foi uma entrevista à Rádio T de Curitiba, onde Lula cobrou as atas da eleição. Atas essa que ninguém sabe, ninguém viu, né? Agora, como é que fica o Brasil nessa situação, Heloísa? Sempre me pergunto, porque as atas não aparecem, a gente não reconhece, novas eleições num sistema viciado? Bom, seria? O Lula usou a expressão por enquanto, né? É isso que eu ia deixar bem claro. Ele não reconhece nem deixa de reconhecer. O governo brasileiro continua numa situação de aguardar. Como deixou muito claro também hoje o embaixador Celso Amorim, que foi depor na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Um discurso muito afinado com o do Lula. Nós vamos reconhecer quem venceu quando a gente tiver as informações completas das atas, os dados por urna. Então, o governo brasileiro fica numa posição de quem ouve e de quem negocia, de quem tenta promover uma solução pacífica negociada, porque, como lembrou o Celso Amorim hoje, o Maduro tem o mandato dele até o começo do ano que vem. Então, até lá, ele teme que a situação se deteriore. Ele disse, eu estou muito preocupada. Ele deixou muito claro que a situação pode ficar muito séria, muito violenta. Então, isso é exatamente o que o governo brasileiro está tentando evitar e também tentando preservar a possibilidade da solução vir de dentro da Venezuela e não de fora para dentro, não de interferências de outros estados sobre o resultado da Venezuela, que isso é muito importante para o Brasil também, preservar, né, a soberania do povo venezuelano. Então, é nessa linha que o governo vem trabalhando. E é claro, eu acho que a imprensa brasileira fica dizendo que o Lula está propondo outra eleição, ou que o Lula está propondo. Não é bem isso que o embaixador Celso Amorim está dizendo. Ele diz que ele ouviu falar de um outro governo, que, quem sabe, uma outra eleição. E ele disse, então tá, quem sabe uma outra eleição, se essa for a conclusão do governo venezuelano e da oposição venezuelana. E o Amorim até disse hoje, o embaixador falou, qualquer um dos dois, se disse que ganhou, por que não vai ter outra eleição? Então não tem que temer outra eleição. Quem ganhou vai ganhar de novo. Só que aí a eleição tem que ser feita de acordo com normas mais claras, com uma supervisão mais clara. Ele reclamou muito que a União Europeia, por exemplo, que tinha sido convidada para acompanhar, acabou saindo e não indo. Por quê? Porque deu a desculpa para a Venezuela negar a ida deles, porque não suspendeu todas as medidas de embargo que adotou até hoje. O combinado era isso. A União Europeia suspenderia todas as medidas e participaria como observador. Então, ele espera que, se houver uma outra eleição, eles façam isso, suspendam as medidas e participem. Agora, o embaixador Celso Amorim destacou também que isso vai ter que ser feito, mas sem a OEA, porque ele deixou muito claro, a OEA, depois do que aconteceu na Bolívia, não é um órgão confiável. Atenção, comunidade, senta que essa é boa, tá? Porque Sérgio Moro hoje quis criticar os abusos de Nicolás Maduro, mas levou uma invertida, mas uma invertida do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que olha, vamos ver. Que simplesmente o ditador Maduro tem feito o que quer, inabilitado opositores, prendido opositores, mesmo antes das eleições, tem pessoas presas arbitrariamente. Porque eu vi do senador Moro aqui a posição dele de rechaçar, denunciar o judiciário e o regime venezuelano por impedir opositores de concorrer nas eleições. É uma evolução e tanto. Então, valeu muito essa audiência. Passando vergonha, né, cônjuge? Ele marrecou ali, deu uma marrecada. Marrecou geral. Aquela do ditador, mas enfim, isso não é o principal. O principal é ele achar o absurdo prender opositores e ele prendeu o Lula para o Lula não concorrer em 2018. Chico. Não, prendeu na maior cara de pau, né? Sentença completamente forjada, inventada, imóvel que não era do Lula, forçou a barra, pisou fundo e foi embora. Também com apoio generoso de toda a classe que manda no Brasil, a mídia, Rede Globo, fazendo o Jornal Nacional inteiro dedicado a ele, aquela
aquele esgoto lá de dinheiro que saía todo dia, né? Aquele Atrás do Bonner. dinheiroduto, 10 horas de só a tese do Moro, contestação zero, aí fica fácil, né? Tá certo, então. Vocês acham que esse processo todo que foi tão complicado, né, e que ficou tão claro o quanto a Globo se envolveu e participou dessa mentirada toda, pode ter levado a Globo a ser um pouco mais contida agora com essa história da Folha? Porque eu conversei com colegas hoje em Brasília que trabalham no Globo, no Valor, que é do Globo, em outras redações, e eles falaram, olha, houve uma preocupação, sim, houve uma preocupação de ficar mais contido aí nessa história. Pode ser que eles estejam um pouquinho escaldados também, não? Sim. Eu acho, Elô, que tem duas coisas, assim. Primeiro, botar azeitona nessa empada aí da matéria da Folha de São Paulo é favorecer o bolsonarismo, que tem o discurso de fechar a TV Globo, né? De que a Globo lixo, não sei o quê, fechar a Globo, etc. Então, eles sabem também que levantar a bola dessa matéria e enfraquecer o Alexandre de Moraes é favorecer talvez uma anistia do Bolsonaro, favorecer o bolsonarismo. Agora, me chamou a atenção, viu, Heloísa, que não era comum você ver esse tipo de dissenso no ar. Porque hoje tinha lá o Merval Pereira se esgoelando, achando que a denúncia era importante de trazer, não sei o quê, meio que tentando fazer um Lava Jato Remember, como era gostoso a Lava Jato, porque eu podia falar tudo que eu queria. E outros bastante críticos às matérias. E não é muito comum no estúdio da Globo News isso. Porque normalmente vira um grande consenso, né? Nesses casos tem ordem unida. Não teve. Não teve, não. Não teve de forma alguma. É interessante observar mesmo essas nuances da mídia, como é que cada grupo importante, né, vai se posicionando. A Folha e o UOL não tem o mesmo peso da Globo, né? Porque não tem a televisão. Não tem. Mas tem um peso econômico, Fórum Opinião e tem um banqueiro bilionário comandando a Folha e o UOL. E a família Marinho, assim, eles convergem em algumas coisas e se afastam em outras, né? Mas não foram com tudo não na parada. Não, a Globo não entrou com tudo nessa história, não. É, verdade. Inclusive no Jornal Nacional, foi da metade para o final, uma notinha ali. No primeiro dia, no segundo dia já tirou o pé. Tem muita força. Aí o Lô tem razão, acho que ficou meio... Interessante. A turma ficou um pouco escaldada do Festival Lava Jato. É isso aí. Frágil, né? Pois é, então, eu acho que isso tira o gás dos bolsonaristas para encher a rua, sabe? Pode ser. Tomara, Elô, tomara. É diferente das coberturas de outras porque a Lava Jato era Lava Jato, Globo, povo na rua, pato amarelo, todo mundo junto, derruba o futebol dava chamada das manifestações. Eu lembro um domingo que o Esporte Espetacular... Também lembro disso. Esporte Espetacular passou a transmitir a manifestação. Que futebol que nada, o Brasil não tem nem futebol. Vamos direto para a Avenida Paulista. Alex Escobar, Era ele que estava comandando. Ele narrando ali, todo mundo com entusiasmo, assim, chamando gente para Paulista. Para a rua. Que loucura, né? Que loucura. Abrindo caminho para Heloísa Vilela, amanhã tem mais em Brasília, né? Porque voltamos com tudo. Obrigada e até amanhã. Amanhã tem essa votação no STF, hein? Vamos ficar de olho. Importantíssimo, dia quentíssimo amanhã. É só ficar ligado aqui no ICL, que a Elô vai trazer as informações de Brasília pra gente. Obrigada. Boa noite pra você. Valeu, Elô. Tchau, pessoal. Olha, a gente chama agora o Guilherme Amado para comentar uma notícia publicada por ele no site Metrópolis. No texto, o Amado mostra que, apesar de vários ministros, terem se solidarizado com Alexandre de Moraes, após a reportagem publicada pela Folha, um deles achou ser precipitado fazer a defesa. É o ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro ao STF e ex-ministro da Justiça do governo passado. Guilherme Amado, uma boa noite para você. Vou te perguntar logo, como dá para interpretar aí essa atitude do Mendonça, o terrivelmente evangélico, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite para a nossa comunidade, boa noite para vocês. Eu acho que foi, acima de tudo, uma bobagem dele comentar isso com uma pessoa que fosse. Mais esperto foi o Cássio, que ficou em silêncio completo, né? O Cássio não saiu em defesa do Alexandre, mas também não comentou com ninguém, porque o problema é o seguinte, em Brasília, claro que há segredos, mas a partir do momento que você expõe a sua opinião para uma pessoa, a chance dessa pessoa contar para alguém que conta para um jornalista, ou contar para alguém que conta para alguém, conta para alguém que conta para um jornalista, é muito grande, né? E no caso do André foi isso.
E foi curioso porque eu publiquei a nota um pouco antes do início da sessão e não me dei conta que eles sentam lado a lado, né? Aí o fotógrafo do Metrópolis que estava na sessão depois me mandou uma foto, uma cara de azedume dos dois, um do lado do outro. Porque se não tivesse saído na imprensa, era mais fácil, né? Porque aí eles poderiam manter as aparências de que um não sabia do que o outro sabia, né? E o Alexandre já sabia, o Alexandre não ficou sabendo pela minha nota, pelo contrário, não gostou, eu soube que ele não gostou, não foi o único que não saiu em defesa, o Cássio também não saiu, e há outros ministros que não necessariamente são contrários ao Alexandre, que eu acredito que também não se manifestaram. Eu acho que não teve manifestação do Fux, por exemplo, que enquanto presidente do STF chancelou toda a atuação do Alexandre, que era presidente do TSE, não tem um histórico de embate, pelo contrário com o Alexandre. Mas o André, esse tipo de postura contribui para o isolamento do André, que existe, não só dele, do Cássio também, os dois são bastante isolados. É muito comum haver uma derrota 9-2, às vezes 10-1, quando um deles vota com o restante no plenário, e esse tipo de fato só faz aumentar, porque é muita ingenuidade achar que é só o Alexandre o alvo aí, né? O Alexandre é sim o alvo principal, mas é também o STF, porque a partir do momento que houver um impeachment de um ministro, gente, acabou. Acabou. Abre as porteiras geral. Exatamente. Abre a porteira. Se o Senado conseguir empichar um ministro por esse tipo de razão, não é que nunca possa haver impeachment de um ministro do Supremo. É claro que uma democracia que funcione, um ministro, uma ministra do Supremo tem que estar ao alcance da lei como todo mundo, mas tem que ter uma razão forte. Né? Tem que ter uma razão, uma coisa muito forte, muito provada, né? Muito robusta para se justificar e empichar um ministro do Supremo. E não por guerra política, né? Pois é, o Amado falando do isolamento, né? Eu estava olhando aqui. Eles fazem parte da segunda turma, né? Tanto o Cássio quanto o André Mendonça. Pois é, já estão ali. Olha, quem também se manifestou, minha gente, foi o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, aposentado compulsoriamente em 2021. Ele disse que Alexandre de Moraes cometeu uma irregularidade ao usar a estrutura do TSE para investigar bolsonaristas. Marco Aurélio foi entrevistado pelo UOL e disse que mesmo com Moraes presidindo o TSE e também o STF ao mesmo tempo, a comunicação entre os dois tribunais deveria ter sido feita por ofício, ou seja, ele pedindo para ele numa cartinha assinada por ele. Marco Aurélio concluiu dizendo que o juiz do Supremo deve ser como uma mulher de César, Chico. Não apenas ser honesta, como parecer honesta. Aquela velha história de Roma, né? Não é? Olha, agora eu acho que vale a gente lembrar um pouquinho da trajetória do Marco Aurélio. Finalmente acharam alguém para concordar, né, com a tese do rito. Vamos puxar o rolo aqui de Marco Aurélio? Porque eu acho que vale, né? Para ver se ele realmente pautou sua vida pública como mulher de César, né? Temos duas artes aqui, ó. A primeira diz o seguinte, ó. Vamos lembrar, gente, ó. Ele foi indicado ao STF por Fernando Collor de Mello, seu primo, concedeu habeas corpus a Salvador Cacciola, proprietário do banco Marca, acusado de causar um prejuízo de 1,5 bi aos cofres públicos depois de ter sido liberado. Cacciola fugiu do Brasil e foi viver na Itália. Foi o único ministro do STF a votar a favor do habeas corpus de Suzane von Richthofen, considerada culpada pelo assassinato dos próprios pais. Essa história cabulosíssima. E não para por aí, viu? Uma ficha boa, né? Tem mais, ó. Em 2016, deferiu liminar para afastar Renan Calheiros da presidência do Senado, mas a decisão não foi cumprida. Em 2022, defendeu abertamente voto em Bolsonaro e chamou a ditadura militar de um mal necessário, tendo em conta o que se avizinhava. Este é Marco Aurélio. Que perfil, hein? É isso.
Meu Deus do céu. Aí foram buscar o Marco Aurélio Mello, aí a coisa devia estar feia, né? Teve que buscar o Marco Aurélio Mello para dar a opinião que casava um pouco com a tese ali do jornal, né? Porque se nem a gente mostrou agora há pouco que o Ives Gandra Martins mesmo... Pulou fora. Disse que não vê grande problema no que foi revelado até agora. A Janaína Pascoal falou que não é caso de impeachment. E que não é caso de impeachment. Daí você vê o nível, né? Pois é. Daqui a pouco vocês vão falar assim, o Eduardo Bolsonaro defendendo... Total, vai chegar nele. E olha, vamos para a próxima pauta, porque o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, vai colocar em pauta amanhã a votação das emendas PIX. A gente já falou por aqui, mas vamos voltar a esse assunto porque ela foi suspensa, em liminar pelo ministro Flávio Dino. As mesas da Câmara, do Senado e representantes dos partidos políticos querem revogar a liminar dada por Dino. Guilherme Amado, o Dino comprou aí uma grande briga, ao suspender essas emendas PIX. Estamos assistindo aí o início de uma ofensiva dos parlamentares contra ele, que conhece muito bem como é que funciona o poder legislativo e executivo também? O Dino comprou uma briga grande, mexeu numa casa de marimbondo, que alguém tinha que encarar, né? E ele sabe, ontem eu estava conversando sobre isso com uma fonte, por que o Dino conhece bem esse problema? Porque na eleição de 2022, ele dizia como que os senadores tinham mais dinheiro que ele, que era governador. Os senadores, totalizando todas as emendas, eles tinham mais dinheiro para investir no Maranhão, para usar nas bases eleitorais, do que o do governo do Estado. Né? Tinha o Everton Rocha, que é um senador pelo Maranhão, chegou um momento que o cara tinha 400 milhões em emenda para investir no Maranhão. Isso é um orçamento que o governador de estado não tem, às vezes. Isso um senador, né? Fora os deputados, enfim. Então, o Dino sabe a perversidade para a democracia que é o orçamento secreto. Fora isso, tem toda a questão da transparência, que é o assunto central dessa medida, que está sendo o princípio que está sendo agredido, que justificou a liminar do Dino. Uma pessoa me falou, uma pessoa bastante próxima ao Dino, me falou que, por experiência de anos de convívio com o Dino, duvida que ele teria dado uma liminar dessa se ele não tivesse segurança que o plenário manteria. Bom, a gente vai ver nos próximos dias se o plenário vai ou não vai manter. Conforme você falou agora, né, Roberta, o Barroso já disse que vai marcar para a decisão deixar de ser monocrática. Se a decisão deixar de ser monocrática, é bom para a decisão, é bom para o Dino. Agora, o STF vai estar aí comprando uma briga institucional do tribunal com o Congresso. Vai deixar de ser uma questão de um ministro com o Congresso. Vai passar a ser de um poder com outro poder. E aí, muito provavelmente, todas aquelas pautas de retaliação que foram gestadas lá no Senado, algumas estão prontas para avançar na Câmara, vão ser ressuscitadas. A primeira delas, acabar com as decisões monocráticas. O Congresso vai jogar com essas armas, né? Não tem a menor dúvida. E, curioso, um ponto que eu queria levantar aqui, não sei se vocês perceberam, o PT assinou também, junto com os outros partidos, esse recurso ao Supremo para suspender a liminar do Dino. Não tinha como fazer diferente, porque o Arthur Lira está acusando o governo de estar por trás do Flávio Dino, operando o Flávio Dino e, no fundo, ser o verdadeiro interessado nisso. E tudo que o governo está tentando fazer é assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, foi o Dino. Né? Então, muito importante o PT ter assinado isso para demonstrar, para tentar convencer o Lira de que não tem nada a ver, nem o partido, nem o governo tem nada a ver com essa decisão do Dino. Agora, não tem uma possibilidade também, a gente discutia aqui mais cedo, Guilherme, rapidamente, de sair uma solução intermediária, né? Quer dizer, nem a decisão do Dino e também não voltar ao estado que estava antes, né, do Congresso com tanto poder. O Supremo já fez isso algumas vezes, né? Estabelece um regramento ali, os próprios ministros, na hora do seu voto, estabelecem algum tipo de regramento que o Congresso, certamente acordado antes com o presidente da Câmara e do Senado, e isso não pode acontecer para evitar esse conflito entre os poderes agora? É o que estão tentando construir, né? O Rodrigo Pacheco falou nessa direção, acho que anteontem ele falou, vamos tentar construir uma solução que
foi exatamente essa frase, mas uma solução que agrade a todos. Mas assim, é muito difícil, né, Rodrigo, porque o que o Dino está exigindo, o que as pessoas que apresentaram as ações estão exigindo, é tão básico, é só o nome de cada deputado, de cada senador atrelado a cada emenda, é uma coisa muito básica. E se eles estão lutando tanto para não informar, é porque tem alguma coisinha aí no meio que os impede de dizer quem é o dono do dinheiro, né? Porque a emenda é do jogo, tá lá, é permitido, é legal, mas, coloca o nominho ali. Né? A gente só tá pedindo transparência para onde vai o nosso dinheiro. Eu, Arthur Lira, estou enviando para comprar robôs para Alagoas, ou não sei o quê. Tem que ter os nomes. É o mínimo, né? E o endereço. Mas essa sacanagem de um deputado de um estado manda para outro para omitir mais ainda. E sabe-se lá para onde vai esse dinheiro, né? Normalmente para enriquecer parlamentar. E para continuar no poder. Belo negócio, né? E aí a gente continua nesse... É um ciclo, né? Enfim. É o que mantém, né? É o que suporta, é a grana que você dá. Essa decisão do Flávio Dino, ela é a mais importante em décadas no Brasil. É muito importante essa atitude dele, né? Para o governo poder governar, né, de um cara que conhece. Ele foi governador, ele comparou a grana, como o Amado nos contou aqui, com a grana do senador do estado dele. Ele viu a distorção que isso gera. Pois é. Tá certo. Guilherme Amado, obrigada e uma boa noite para você. Boa noite, pessoal. Bom programa para vocês. Valeu. E bom final de semana. Amanhã, sexta-feira, vai sextar bonito pra gente. Valeu. Opa! Valeu. Tchau, boa noite, Gui. Querido. Boa noite. Valeu. Vai lá, Rodrigo. São as fontes aí, com bomba. É o meu celular que falou sozinho. Ele tem vida própria, tô achando. Achei que era a delegacia de Caieiras ligando para você. Delegacia de Caieiras me telefonando aqui. Não, no começo aqui do programa a gente trouxe essa história do celular do Eduardo Talhaferro, voltando ao caso do Alexandre de Moraes. Vamos... Por isso que eu achei que era a delegacia. Por isso. Então, o auxiliar do Alexandre de Moraes, que foi preso em 2023, o Talhaferro, e teve o celular apreendido. A gente trouxe aqui toda a linha do tempo mostrando que ele foi preso, a Carla Zambelli foi avisada, o celular foi apreendido. Olha, eu entrei nessa história ontem à noite, coloquei nas redes, depois hoje publicamos um texto no ICL, no nosso portal, explicando tudo com todos os documentos. Isso 10h30, 11 horas da manhã. Agorinha, a Folha de São Paulo trouxe uma manchete sobre isso. A Folha que está correndo para tentar viabilizar, mostrar que a apuração dela valeu, que é importante e tal. O que a Folha publicou agora? Final da tarde, enquanto a gente estava aqui no ar. Eles entraram agora só na história. O celular de ex-assessor do TSE, que municiou inquéritos de Moraes, foi lacrado após a apreensão, diz BO. O jornalista da Folha está se referindo ao mesmo BO que eu já mostrei aqui. Que o celular foi apreendido. A gente tem o trecho do BO que fala sobre isso. Eu não fiquei lendo o BO inteiro. É curioso que a Folha destacou isso, né? Foi lacrado. Eu vou até ficar de pé aqui para mostrar ali no telão. Esse daqui é o boletim de ocorrência, né? Iniciado no dia 9 de maio e concluído no dia 12 de maio de 2023. Então, comparece nesta unidade o declarante, acompanhado de testemunha, informando que é cunhado do Eduardo Talhaferro e que nesse momento apresenta o telefone celular acima descrito. Então, quem leva o celular do Talhaferro é o cunhado dele, um celular que era da marca Apple e tinha 2 chips. Bom, informa que o aparelho é de uso pessoal de Eduardo, bem como de uso profissional, possuindo 2 chips. Referido aparelho... Importante esse uso profissional. Já estava aqui, uso pessoal e profissional, está dito aqui. Referido aparelho foi devidamente desligado nesta delegacia, isto visando preservar seu conteúdo, não possuindo o declarante a sua senha de acesso. O cunhado diz, não tenho a senha é do outro. Aparelho apreendido sob lacre. Gente, você apreendeu e colocou o lacre. A Folha deu manchete. Qual que é a manchete da Folha? Quer dizer o quê?
Esse celular nunca foi aberto, ele foi lacrado e ninguém nunca olhou. Você é muito ingênuo, né? Rapaz, a polícia aprende um celular para deixar guardado na gaveta? Não, vou guardar o teu celular para você não jogar preocupado. na mulher, será? Que ele tinha agredido? Pois é. Não, gente, não tem o menor cabimento. E acesso a celular não precisa de senha de ninguém. A Justiça, a Polícia Federal, o Estadual... Tem vários meios para abrir. Todo mundo abre esses celulares. Não precisa nem do próprio celular hoje em dia mais. Mas nesse caso, vamos dizer que ele precisasse do celular. O fato de ter... O lacre é uma garantia que a delegacia dá de que não vai ficar mexendo, não vão ficar lá os investigadores mexendo no celular do cara. Tá lacrado aqui, ponto. Agora, isso não... E depois, por que eles guardaram por 6 dias? Deixaram guardadinho numa gaveta? Foi para isso? O fato de ter lacrado na delegacia não quer dizer que depois ele não foi aberto. Então, a manchete da Folha é para tentar sustentar a ideia de que não suspeitem da polícia de São Paulo, por favor. É quase isso, pelo amor de Deus. Não suspeitem, o celular foi lacrado. Olha, é uma informação que precisa ser melhor entendida. Eu não estou dizendo também que foi a polícia que entregou tudo para o Glenn Greenwald, que foi um policial. A polícia institucionalmente, não estou dizendo isso. Um policial, será? Ou alguém que estava na delegacia? Um advogado? Um perito? Pegou o conteúdo e entregou para um amigo da Carla Zambelli? Não sei. A Zambelli, ela diz... Todas bem explícito que tinha uma missão dela lá. Tem gente nossa lá. E aí guardam o celular e ele foi lacrado. E aí a manchete da Folha é: o celular foi lacrado. Mas eu fico feliz que a Folha, pelo jeito, lê aqui as nossas matérias e tentou ir atrás da história para dar uma outra versão, uma outra visão. Gente, mas celular lacrado quer dizer o quê? Colocaram um lacre. Não quer dizer nada. O que é um celular lacrado? Prenderam meu óculos e lacraram meu óculos. Isso aqui tudo está na nuvem. Isso aqui não é nada. Quem sabe a delegacia preocupada ligou para a Folha e, olha, segura a onda aí. E disse que foi lacrado. Estava no BO. Eu não quis destacar isso porque para mim não me pareceu algo tão relevante. O fato é que ficou na mão da polícia por 6 dias. Esse é o fato. Isso está dito aqui na matéria também da Folha. Só que na manchete eles põem isso. Foi lacrado após a apreensão, diz BO. Não está errado o que está na manchete, mas é uma maneira de livrar a cara, né? Que não mexeram no celular, não leram dá nada a entender isso. Tal, tá bom. Depois a polícia não tem curiosidade nenhuma, ficou guardadinho lá numa gaveta só, isso aí. E só destacando, o repórter, o jornalista não tem, ela tem a favor dela a lei que protege a fonte. Claro. Não precisa revelar, a gente não tá como delegado de polícia, revele sua fonte, não é isso. A gente está tentando entender a quem serve essa matéria. Exatamente. Os bastidores dela, se ela é uma parte de uma iniciativa de governo do estado daqui, do DERIT, se foi de uma araponga da Polícia Federal em Brasília, que eles são mestres em copiar conteúdo de celulares, se foi o Ramagem, são possibilidades para o nosso público tentar entender esse escândalo. Que é um escândalo que interessa ao bolsonarismo e o escândalo que foi bombado pela extrema-direita, não só no Brasil. O Elon Musk entrou nessa, no jogo. Então, por favor, é uma operação da extrema-direita, inclusive fora do Brasil. E o interesse, assim, a quem serve isso? Quem se dá bem na parada? Tem alguém que se dando bem com isso? Tem. Bolsonaro... E os seus asseclas. E seus aliados, né? E se essa matéria tivesse sido mais forte, tivesse vingado como se imaginou, ela poderia ser um baita de um documento para conseguir anular provas, para ele conseguir uma anistia. Você diz a matéria inicial da Folha, a primeira. Imagina, se vinga com um teor de um grande escândalo, se demonstra que o Xandão pisou na bola e saiu da legalidade, não saiu da legalidade. Ele teria saído apenas do tal do rito. Do rito. Depois que saiu também do não escopo. Saiu, né? Depois saiu do escopo. Saiu do rito e do escopo. Depois fora da lei. Mas o grande beneficiado da história toda, e é importante essa pergunta quando você lê jornal, quando você assiste um noticiário de TV ou lê um portal de internet de jornalismo, importante fazer a pergunta: quem está ganhando com isso? Posso pedir aqui, só antes da gente encerrar esse assunto, para colocar a nossa matéria do ICL, que está desde a manhã lá no site, na manchete, que traz todas as informações aqui, a gente resumiu de novo, no começo do programa trouxemos, assim, detalhadamente a explicação. Mas a matéria está lá no site, olha aí. Polícia de São Paulo, isso é a manchete, no meu entendimento, né? Polícia de São Paulo ficou 6 dias com o celular do assessor de Moraes. Zambelli
foi avisada da ocorrência. Isso, para mim, é o principal dessa história. Não é porque botaram lacre no celular. Isso, para mim, não é o central. Nós que trabalhamos na Folha sabemos e lemos o manual de lá, porque trabalhamos décadas. Tem um item do manual, um artigo que diz, assim, com todas as letras, e recomenda que os repórteres, os jornalistas não confiem plenamente na versão dos boletins de ocorrência. Claro. Na versão do que te disse a polícia. Você tem que ir com a cabeça de repórter e questionar. Então, você acreditar, porque foi ali, colocado numa bolsinha, a polícia não viu? Isso aí é um pouco... Mas eu acho, assim, que foi uma maneira também de entrar no assunto, livrar um pouco a cara, dando uma outra versão. Factualmente não está errado, mas assim, a impressão que quis causar é de que ninguém nem olhou. Bloqueou, botou o lacre e bloqueou. Ninguém nem viu, é isso. Pode até ser que ninguém tenha visto, mas não porque está escrito lá no BO que lacrou, né? O mais provável é que tenham visto, o mais provável. De novo, lacre não quer dizer nada. É isso aí. Absolutamente nada. Olha, pessoal, domingo tem Cine ICL online e gratuito às 8 horas da noite. Dessa vez, a gente vai exibir o documentário Humanismo de Frei Beto, seguido de entrevista com o diretor, conduzida pelo nosso querido Chico Pinheiro. Você vai conhecer a história, de Frei Beto, que é um dos principais nomes na luta pelos direitos humanos e pela justiça social no Brasil. O documentário explora a batalha dele contra a fome no Brasil e a luta constante por um mundo mais justo. Vamos dar uma olhadinha no teaser. Muitos diziam para mim, Beto, explica uma coisa. Como é que você pode ser um cara de esquerda, revolucionário, e ao mesmo tempo crer em Deus, numa outra vida? Eu falava com ele, olha aqui, eu tenho tanta certeza que vocês vão para o céu, que lá nós vamos ter a eternidade inteira para debater esses temas. Eu considero a ele como um dos grandes escritores brasileiros. É forte, é duro. Os profetas foram assim. Anunciam e denunciam. Que no Novo Testamento só tem uma única definição de Deus. Uma única. Está na primeira carta de João. Deus é amor e quem ama conhece a Deus. Bora, prepara a sua pipoca e vem assistir com a gente. O Cine ICL acontece às 8 horas da noite, que é um domingo, dia 18 de agosto. Para participar, inscreva-se em icl.com.br/cinema. icl.com.br/cinema. Olha, vamos encerrar com os brindes para quem se tornar membro do ICL e poder curtir o outro documentário, que foi o primeiro documentário internacional do ICL. Vai para Cuba, Eduardo. Então, a gente está trazendo aqui os brindes para reforçar esse convite para você que perdeu, não teve a oportunidade de assistir o documentário aqui com a gente. Bacana, muito legal. Foram mais de 160 mil pessoas, Quase 100 mil pessoas que assistiram online no dia 13 de agosto. Contando que cada um não está sozinho, geralmente. Foi gente pra dedéu. Então, você tem a chance de poder rever esse documentário, que é exclusivo, né, nossa área de assinantes, mas para isso você tem que se tornar membro solidário e a gente tem vários brindes aí para você. Tem o livro do Frei Beto, Fidel e a Religião, tem também... Aqui, ó, tô Olha, mostrando que aqui, bacana. peraí, outra câmera, isso, que é o cartaz do filme, sem o reflexo, aqui, ó. Vai para Cuba, Eduardo, é o cartaz para quem virar membro, então ganha o livro, o cartaz, o que mais, Chico? E esse super boné del comandante. Comandante Sá. Maravilhoso. Sá. Aqui é a bandeira ou é o ICL? Aqui é o ICL. ICL e aqui bandeirinha de Cuba. Bandeirinha de Cuba. Isso aí, ficou Para ótimo. você. E o documentário, você sabe, ele quebra um bocado de mito, desmancha muito coisas até folclóricas em relação a Cuba. É recomendadíssimo. Grandes entrevistados, né? Assim, aquelas músicas deliciosas ali de Havana. Uma delícia, uma delícia. Cultura, informação, política, assim, tudo que um documentário tem que ter
você encontra no Vai Pra Cuba, Eduardo. Foi você que falou que vai pra China, Eduardo? Já não, porque o ICL... Quem que deu essa ideia? Acho que foi o Chico Pinheiro hoje já. O Instituto Conhecimento Liberta tem curso de mandarim, então a gente pode também ir pra China. Acho que eu ouvi do Chico Pinheiro hoje. Mas eu ouvi falar que vai ter... China. Eu ouvi falar que tem gente que vai pra China, eu ouvi falar, mas... Então tá. Boa, não, aí é outro belo documentário, né? Isso. Coreia do Norte. Ó, também. Tem lugares bacanas para fazer documentário. É isso, meninos? É isso. Fechou? Fechou. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Roberto. Obrigada, valeu, Chico. Um beijo especial à nossa comunidade, pela companhia. E a gente se encontra aqui no ICL. Beijo, boa noite para todo mundo. Nós aqui do ICL queremos te convidar para assistir a um filme que conta a história de um grande brasileiro. Um brasileiro que dedica sua vida a uma causa, a causa da ética do Evangelho, em toda a sua radicalidade. E por isso, esse homem foi preso injustamente e depois de sair da prisão, foi fazendo sua pequena revolução neste país, formando lideranças políticas. Este homem é Frei Carlos Alberto Libânio Cristo, conhecido como Frei Beto, autor de 75 livros. Eu estou aqui com Roberto Mader, diretor do documentário que conta aspectos interessantes da vida de Frei Beto. É isso que eu quero fazer. Roberto, vamos convidar esse pessoal a assistir esta primeira parte, porque é uma trilogia. Como é o nome desta? O Humanismo de Frei Beto. Mas vem coisa por aí. Vem coisa por aí porque eu estou montando um filme maior que se chama Frei Beto, o Frade Voador. Então, fique de olho aqui no ICL. Eu te convido para assistir conosco o Humanismo de Frei Beto, direção de Roberto Mader.